Bom, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ele precisa de valor, precisa de direção e precisa de sentido. E se o campo for produzido por mais de uma carga-fonte? Não tem problema. Cada carga-fonte vai produzir no ponto P um campo. Não tem problema. E depois a gente soma vetorialmente esses campos. Olha como é que vai ficar essa soma. A carga A é positiva. Então ela gera no ponto P um campo se afastando. Um campo EA que está se afastando. Tá certo? Beleza? E a carga positiva B. Também, como ela é positiva, vai gerar no ponto P um campo se afastando. E aí, entre esses dois campos, que são vetores, tem esse ângulo aqui, um ângulo alfa. E aí eu posso fazer a soma vetorial, que é o método do paralelogramo. Completo aqui o paralelogramo. E essa diagonal maior vai ser aqui a representação do meu vetor soma, que é o meu vetor resultante. Perceba, professor, então eu tenho quantos campos elétricos atuando no ponto P? No ponto P. Ah, já sei, professor, eu tenho 3. Errado. Você não tem 3. Em cada região, em cada ponto de uma região do espaço, você só pode ter apenas um campo elétrico atuando, que no caso aqui vai ser o campo resultante. Se tem mais de uma carga-fonte produzindo campo elétrico nesse ponto P, o que é que você vai fazer? Você vai somar todos os campos produzidos e vai obter um único campo resultante. E se a carga-fonte for negativa, ela vai produzir no ponto P um campo que se aproxima da carga A. Veja aqui que é o campo EA. E a carga B negativa vai produzir no ponto P um campo EB se aproximando da carga B. Posso fazer a soma vetorial pelo método do paralelogramo e encontro o meu vetor resultante como sendo a diagonal desse paralelogramo aqui. Tá? Da mesma forma, eu tenho apenas um único campo elétrico atuando aqui no meu ponto P. Em cada ponto do espaço, eu só posso ter um único campo elétrico. E se eu tiver uma carga de prova, ou melhor, uma carga-fonte negativa e outra positiva, seguindo a mesma ideia, carga-fonte negativa gera no ponto P um campo se aproximando aqui da carga A. Carga-fonte positiva gera no ponto P um campo se afastando dela. E aí eu faço a soma vetorial desses campos EA e EB e eu obtenho aqui, pessoal, obtenho o meu vetor campo elétrico resultante. Beleza? Então, se eu tiver mais de uma carga-fonte, eu vou ter que calcular o campo produzido por cada uma e depois fazer a soma vetorial. Essa soma ela obedece propriedades da soma de vetores. Linhas de força representativas do campo elétrico. Nessa representação, pessoal, você tem uma região aqui, que tem duas cargas-fonte, uma positiva, tá? Aqui você está vendo, e a outra negativa. Perceba que a positiva, ela manda linhas de força a partir dela, as linhas de força são divergentes, como a gente já comentou, e a carga-fonte negativa, as linhas que estão chegando nela aqui, são linhas convergentes. Essas cargas-fontes, elas estão próximas, de maneira que uma interfere, uma está sentindo a presença da outra. Tá certo, pessoal? Só esclarecendo aqui, você tem uma carga-fonte aqui, que está representada em rosa, que é a positiva. E uma carga-fonte que está representada em azul, que é a positiva, que é a negativa. Uma positiva rosa e uma negativa aqui que está representada em azul. O que é que você tem que saber? A rosa, ela sente o campo da azul, mas ela não sente o campo dela mesma. Como é, professor? Repete aí que eu não entendi agora direito, não. Você tem uma carga rosa e tem uma carga azul. A rosa, ela sente o campo da azul, mas ela não sente o campo produzido por ela mesma. Beleza? A rosa manda um campo rosa e a azul manda um campo azul. Aqui na figura, a gente tem a superposição desses dois campos. Mas o fato é que a carga rosa, ela sente o campo rosa? Não, ela não sente. Ela só sente o campo azul. E a azul? A azul só sente o campo da rosa e não sente o campo azul.
Beleza? Cada carga fonte, ela só sente o campo produzido, o campo emitido pela outra carga. Beleza? Esse é o formato das linhas aqui. Se elas tiverem o mesmo valor, tá? Se elas tiverem o mesmo valor, cargas com módulos iguais. Professor, o que é módulo? É a mesma coisa que intensidade, valor. Então a quantidade de linhas que estão saindo da azul é igual à quantidade de linhas que estão saindo da positiva, que é a rosa, é igual à quantidade de linhas que está chegando na azul, se elas tiverem o mesmo valor. Aqui nós temos cargas com módulos iguais e mesmo sentido. As duas são positivas. Observe que as linhas de campo estão saindo de cada carga. Tá? E aqui bem no ponto central, eu tenho uma região aqui, ó, onde o meu campo elétrico resultante ele é zero. O campo bem aqui no centro. Beleza? Quer dizer que se eu colocar uma carga de prova bem aqui nesse ponto, essa carga de prova não vai sofrer força. Por quê? Porque a expressão da força elétrica nos diz que a força elétrica é igual à carga de prova vezes o campo. Se eu não tiver campo, eu não tenho força elétrica agindo sobre a carga de prova. E aí ela fica em repouso, tá? Ou fica em equilíbrio. Em repouso ou em MRU. Beleza? Nesse caso aqui, se as cargas tiverem módulos diferentes, o que é que vai ocorrer aí, pessoal? O que é que vai ocorrer? Ocorre, pessoal, que se elas têm módulos diferentes, a quantidade de linhas, você percebe aqui que da positiva, está saindo mais linhas do que o que está chegando na negativa. Você está vendo isso aí, ó? Como é, professor? Na positiva, você vê que está saindo aí, sei lá, 14 linhas. Mas na negativa, só está chegando 7 linhas. Quer dizer que a positiva, a carga fonte positiva, ela tem maior valor do que a carga fonte negativa. Belezinha? Isso está representado pela quantidade de linhas. Se você quiser colocar aqui uma terceira carga para ficar em equilíbrio, tá? Para ficar em equilíbrio, se uma carga for positiva e a outra for negativa, você quer colocar uma terceira carga em equilíbrio nesse eixo aqui, ó. Esse eixo central que passa pelas duas cargas. Eu quero colocar aqui. Essa carga ela vai ficar em equilíbrio. De novo, você tem uma terceira carga que você quer colocar em cima dessa linha vermelha para que ela fique em equilíbrio, parada. Ela vai receber o campo das duas, o campo rosa e o campo azul, e nesse ponto o vetor campo elétrico vai ser zero. A terceira carga que eu vou colocar vai ficar parada. Se eu colocar ela aqui no meio, ó, tá? Se ela for positiva, ela vai ser repelida pela positiva e atraída pela negativa. Então, nessa configuração não tem como eu colocar uma terceira carga em equilíbrio aqui no meio. Ou ela vai ficar nessa região aqui à esquerda, ou ela vai ficar nessa região aqui à direita. Detalhe, essa terceira carga ela tem que ficar do lado da mais fraca. Quem é mais fraca aqui no caso? É a negativa. Então, para eu colocar uma terceira carga em equilíbrio, eu teria que colocar, sei lá, nessa região aqui, ó, em algum ponto qualquer dessa região, para eu colocar uma carga Q3 aqui. Tá bom? Uma carga. Aqui eu coloquei Qzinho, pessoal, mas aqui são cargas fonte, tá bom? Tá bom? Aqui são cargas fonte. Geralmente a gente usa a letra maiúscula, geralmente, para representar a carga fonte. E a letra minúscula para quê? Para representar a carga de prova, que é a que está sofrendo o campo. Beleza? Então, se a carga fonte for positiva e a outra for negativa, uma terceira carga para eu colocar em equilíbrio tem que ser fora dessa região aqui do centro e do lado da carga mais fraca. E se elas tiverem, deixa eu voltar aqui o slide um pouquinho. Se elas tiverem, né, sinais iguais, e eu quiser colocar uma terceira carga aqui em cima dessa região aqui da linha vermelha, se elas tiverem o mesmo valor, se elas tiverem módulos iguais, eu coloco a terceira carga bem aqui no centro, para ela ficar em equilíbrio, né? Mas se elas tiverem módulos diferentes, se essa carga da esquerda for, né, tiver módulo maior, né, do que essa carga aqui da direita, as duas aqui são positivas. Vou chamar aqui de Q1 e Q2.
Se, por exemplo, o módulo de Q1 for maior do que o módulo de Q2, tá? Então eu tenho que colocar a terceira carga, carguinha de prova, do lado da mais fraca. Quem é mais fraca? Vou colocar a terceira carga aqui, ó, próximo da Q2. Tá certo? Próximo da Q2, que é essa aqui que está mais à direita. Bem por aqui assim, algum ponto por aqui. Beleza, pessoal? Se as cargas fontes tiverem mesmo sinal, você pode colocar uma terceira carga em equilíbrio na região entre elas. Ou as duas fontes positivas ou as duas fontes negativas. Tá certo? Se as cargas fontes tiverem sinais contrários, uma terceira carga que você quiser colocar em cima dessa linha vermelha, ela só vai ficar em equilíbrio nessas regiões aqui de fora. Certo? Nessa região aqui de fora, que foi esse caso aqui. Que eu vou chamar aqui de região, sei lá, região 1, que está à esquerda, e região 2, que está à direita. Sempre do lado da carga fonte mais fraca. Se as cargas fontes tiverem módulos, se tiverem valores diferentes. Beleza? Outra ideia que a gente tem que ter é o seguinte. A gente viu que a gente pode ter mais de uma carga fonte produzindo campo elétrico. A gente pode ter uma carga fonte mandando esse campo aqui, pode ter uma carga fonte mandando esse campo aqui. Mas em um ponto do espaço, jamais você pode ter dois, né, campos elétricos, duas linhas se cruzando. Tá? Você pode ter dois campos e achar um resultante. Aí você pode. Agora, duas linhas representadas em azul aqui, ó, linhas de força, não se cruzam. Tá certo? Você pode, de novo, em um ponto, você pode até ter dois campos produzidos por duas cargas fontes diferentes. E aí você soma esses campos e obtém um resultante. Mas você não pode obter aqui, ó, duas linhas de força se cruzando. Que aí você teria dois campos resultantes numa região, num ponto de uma região, e aí não pode. Beleza? Vamos lá. Exemplo 26. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P, nos casos A e B indicados. Admita que em cada caso a carga Qzão vale 10 elevado a menos 6, que é a carga de fonte que está produzindo campo. Aqui, ó, temos essas duas cargas de fonte, está aqui o valor, 10 elevado a menos 6. E essa distância D, que aparece aqui, um triângulo equilátero, né? Ela vale 0,3. 0,3 metros é a distância entre a carga fonte e o ponto P. O meio é o vácuo, está aqui a constante. E aí, a gente tem que determinar o campo resultante no ponto P. Vamos lá. Primeiro, cada carga fonte vai produzir no ponto P um campo. Essa carga aqui, ó, essa carga aqui vai produzir no ponto P esse campo. Esse campo bem aqui, se afastando do ponto P. E essa carga aqui vai produzir no ponto P esse outro campo, que está se afastando do ponto P. E aí eu vou somar esses dois campos e vou obter o meu campo resultante. Tá certo? Que está aqui na vertical, sentido ascendente. Tá? Se vocês lembram aí, ó, triângulo equilátero, como esses lados são iguais, esse ângulo aqui ele vale 60 graus. Tá? Coloquei bem aqui, ó. Então, esse ângulo alfa que está bem aqui, ele vale 60 graus. E aí eu posso calcular o valor de cada campo E desse. Como é que eu calculo? Constante, tá? Vezes o valor da carga fonte, que é 10 a menos 6, o valor da carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. 9 vezes 10 a 9, vezes 10 elevado a menos 6, que é o valor da carga fonte, dividido por 0,3 metros. Veja que a distância já está em metros, beleza. Não preciso me preocupar em transformar nada. E lembrando que a distância está ao quadrado. E aí a gente começa a fazer essas continhas, lembrando que 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Lembrando aí da aula de notação científica. Se eu movo a vírgula para a direita, a regra do Didi, né? Moveu a vírgula para a direita, diminui uma unidade no expoente, fica 10 a menos 1.
Tudo que está dentro do parêntese é ao quadrado. Aqui em cima ficou 9. Eu fiz produto de potência aqui, ó, 9 menos 6 ficou 3. E aqui todo mundo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. E aí cancela 9 com 9. Potência que está no denominador sobe com o sinal do expoente trocado. Vai ficar 3 mais 2. 5, 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional. Tá? SI, Sistema Internacional. Aí eu achei o campo E. E aí eu tenho que achar o campo resultante. É só fazer essa soma aqui. Ó. Eu vou somar esse campo E com esse outro campo E. Lembrando que aqui tem um ângulo alfa de 60 graus. E aí como é que eu faço isso? Eu vou usar essa expressão aqui. Não precisa você se assustar com essa expressão. Eu estou mostrando essa expressão aqui, mas você não precisa se apavorar com ela não. Tá bom? O campo resultante ele vai ser dado por essa expressão, que é uma soma vetorial. Tá? Eu estou somando esse vetor com esse. E eu vou obter esse vetor aqui. Então, eu vou pegar o E ao quadrado mais E ao quadrado mais 2 vezes um vetor vezes o outro, vezes o cosseno entre eles. Tá certo? E aí a gente substitui o valor que a gente encontrou. Né? Antes ainda a gente pode ajeitar para essa expressão ficar mais curta, como os vetores que eu estou somando, eles têm valores iguais. Ó, E ao quadrado mais E ao quadrado dá 2E ao quadrado. E aqui vai ficar 2 vezes E ao quadrado, vezes o cosseno de alfa, né, que é 60 graus. E aí eu substituo o valor de E, que é 10 elevado a 5. Lembra que está ao quadrado. Substitui aqui também o valor de E, que é 10 elevado a 5. Lembrando que está ao quadrado. Então, ó, perceba aí que eu vou cancelar. Cancelei aqui esse 2 com esse 2. Ficou 2 vezes 10 elevado a 10. Eu multipliquei 5 com 2. E aqui eu multipliquei 5 por 2. De maneira que se eu faço essa soma, lembre que bem aqui tem um 1, né? Então, 2 mais 1. 3 vezes 10 elevado a 10. E aí eu aplico só a raiz quadrada. Vai ficar a raiz quadrada de 3. Potência passa para o outro lado da raiz quadrada. Com a raiz de 3. E a raiz quadrada de 10 elevado a 10 é só eu dividir o 10 pelo 2, que vai dar 5. Então, eu achei o valor desse campo resultante aqui. Raiz de 3 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Tá certo? Então, esse é o campo resultante do ponto P, devido aí à atuação dessas duas cargas. Quer dizer, então, moral da história, essas duas cargas vão produzir esse campo aqui, ó, no ponto P, vertical e para cima. E o item B? E o item B ele mostra nessa situação, agora é uma linha horizontal e quer saber o campo resultante do ponto P. Mas aí a gente já calculou, ó, como a distância é a mesma, perceba que ele está usando as mesmas distâncias. Ó. Distância D, distância D. Então, o campo que cada carga dessa está fazendo no ponto P, a gente já calculou. Vale 10 elevado a 5 newton coulombs. Então, vamos lá. Então, perceba que em cada ponto, no ponto P, eu tenho dois campos, que é o campo produzido por cada carga fonte dessa. Campo E, produzido no ponto P, é o mesmo campo E, porque é a mesma carga fonte e a mesma distância, né? E o campo E eu já calculei, ó. E aí, como eles têm a mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário, meu campo resultante vai ser um menos o outro, que vai dar um campo resultante nulo. Beleza? Vamos lá. Em 3 vértices A, B e C, de um quadrado de lado raiz de 2, o que é raiz de 2? É o lado do quadrado. Colocam-se cargas elétricas pontiformes, conforme a figura abaixo. Aqui uma no vértice A, outra carga no B e outra carga no vértice C aqui, ó. Aqui os valores das cargas. 1 microcoulomb, Q2 igual a 4 microcoulomb e Q3 igual a menos 2 microcoulombs. Sendo o meio vácuo, então a constante está aqui, ó. Determine o vetor campo resultante no centro. Então essas três cargas estão produzindo
Cada uma está produzindo um campo elétrico no ponto O. E aí a gente vai somar vetorialmente o campo produzido por cada carga-fonte e vai dizer para onde é que está apontando esse vetor resultante. No centro aí do quadrado. É isso que ele quer. Depois ele pergunta se é possível colocar uma carga elétrica pontiforme no ponto D, de modo que o vetor campo elétrico resultante no ponto O seja nulo. Vamos por partes, tá bom? Primeiro vamos calcular o campo resultante devido a essas três cargas. Coloquei aqui, ó, raiz de 2, que é o lado desse quadrado. Então a diagonal é L raiz de 2. Então essa diagonal aqui ficou 2 por quê? Porque a diagonal não é L raiz de 2 e o lado não é raiz de 2. Então vai ficar que a diagonal do quadrado vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2, que é essa linha aqui, ó, que passa pela diagonal do quadrado. E aí, vamos lá. Carga Q1, ela é positiva? Sim, então ela vai gerar no ponto O um campo E1 se afastando do ponto O. Beleza. Carga Q2, ela é positiva? Também é positiva. Então ela vai gerar no ponto O um campo E2 que está se afastando do ponto O. Certo. Carga Q3. Carga Q3 ela é negativa. Então ela vai gerar no ponto O um campo que está se aproximando da carga Q3. Então esses aqui são os três campos, E1, E2 e E3, produzido por cada carga fonte. Até aqui, tudo bem? Beleza? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma vetorial desses três campos, usando a minha expressãozinha aqui, ó. Tá certo? Perceba o seguinte, pessoal, que cada campo desse vai ter valor diferente. Por quê? Por que vai ter valor diferente? Porque os valores das cargas fontes são diferentes e aí eu tenho que ter cuidado para tomar as devidas distâncias entre a carga fonte e o ponto que está sendo produzido o campo. Que no caso aqui, a distância da carga fonte até o ponto vai ser 1, né? Como a diagonal completa é 2, essa distância da carga até o centro do quadrado, até aqui, vai ser metade da diagonal. Vamos calcular então o campo devido a cada carga. E1. Quanto que é o valor da carga E1, pessoal? Constante. Está aqui o valor da constante, 9 vezes 10 a 9. Valor da carga fonte, 10 elevado a menos 6, que é a carga Q1. E está aqui a distância, que é 1 metro. Fazendo essa continha, 9 vezes 10 a terceira. Beleza, o campo é 1. O campo é 2. Está aqui o valor da constante, 9 vezes 10 a 9. Valor da carga Q2, ó, 4 microcoulombs. Lembrando que o micro é 10 a menos 6. Distância também 1, que é essa distância daqui da carga B, do ponto B, até o centro aqui do quadrado, que é metade da diagonal. Diagonal é 2, metade da diagonal é 1. Fazendo essa continha, o campo E2 é 36 vezes 10 a terceira. E o campo E3, mais uma vez constante. Carga fonte 3, que é 2 microcoulombs. Eu não coloquei o sinal de negativo, perceba. Não coloquei, porque aqui eu coloco o valor da carga em módulo. Não me interessa o sinal. Dividido pela distância ao quadrado. Achei os três valores de campo. E aí, como é que eu vou somar esses três valores de campo? Perceba que o E1 e o E3, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eles estão se ajudando ou se atrapalhando? Eles estão se ajudando. Então, eu vou somar o E1 com o E3. Então, o E1 com o E3 é só somar. Né? Vou fazer a soma vetorial dos três. Mas o E1 e o E3 somando vai dar 9 vezes 10 a terceira, mais 18 vezes 10 a terceira, que vai dar 27 vezes 10 a terceira. Pronto. E aí, resta eu pegar o seguinte, eu pego o valor do E2, que eu já calculei, que é 36 vezes 10 a terceira Newton coulombs, e vou somar com esse 36 aqui, ó. Com o 27, né? O que é esse 27, professor? É a soma do E1 com o E3, né? Que deu 27. E aí eu somo com o E2.
mas é uma soma vetorial. Lembre, como esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus, essa soma vetorial vai ser dada da seguinte maneira. O meu vetor resultante vai ter essa direção, certo? E como é que eu calculo ele? Pelo teorema de Pitágoras. Sempre que eu estiver somando dois vetores, que o ângulo entre eles for 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado, mais um vetor ao quadrado, então vai ficar 27 vezes 10 a terceira, todo mundo ao quadrado, mais o outro vetor, que é 36 vezes 10 a terceira, ao quadrado. Estou pegando os dois vetores e elevando ao quadrado. Tudo que está dentro do parêntese é ao quadrado. 27 ao quadrado, né? 10 a terceira ao quadrado, que dá 10 a sexta. 36 ao quadrado vezes 10 a sexta. Aí fazer a continha, né? Ó. 27 ao quadrado dá 729. Tá? 36 ao quadrado dá 1296. Somando isso dá 2025. Potência passa para o outro lado, raiz. E aí eu encontro que o meu vetor resultante é 45 vezes 10 elevado à terceira Newton por coulombs. Beleza? Lembrando, quando eu tiro raiz quadrada aqui, eu tiro a raiz quadrada de 2025, que dá 45, e a raiz quadrada de 10 elevado à sexta. Raiz quadrada de 10 elevado à sexta é só pegar o 6 e dividir por 2. Beleza? Tranquilo. Nos vértices de um hexágono regular, fixam-se cargas elétricas pontiformes. Pontiformes aqui, a dimensão da carga é desprezível. Tá bom, pessoal? São cargas fontes que estão produzindo campo elétrico. E os valores dessas cargas fontes, ele deu aí, ó. Quais são os valores? 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3, 4, 5 e 6 microcoulombs. Quer dizer que em cada vértice do hexágono regular, ele colocou uma carga fonte. Então, são 6 cargas fonte produzindo campo elétrico. Beleza. Qual é a intensidade do vetor campo elétrico no centro do hexágono? Quer dizer, ele quer que a gente determine o campo elétrico resultante. Tá bom? No centro do hexágono. Ele diz que o meio é o vácuo, está aqui a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Primeira coisa que a gente faz nessa questãozinha, pessoal, que a gente tem que ter essa habilidade, tanto em física como em química, tá bom? É a gente esboçar um esquema, uma representação, um desenho, para que a gente possa aí resolver a nossa questão. Beleza? Então, a gente faz o desenho do hexágono. Todos vocês aí sabem o que é um hexágono, né? Aquele polígono que tem 6 lados. Se ele diz que é regular, então são 6 triângulos equiláteros que podem ser formados aqui, né? São 6 triângulos equiláteros. E no vértice, cada vértice do hexágono, eu coloquei uma carga. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Todas são positivas, de maneira que cada carga fonte dessa vai gerar no ponto O, que está no centro, um campo elétrico se afastando da carga fonte que o produziu. Então a carga Q1, vamos olhar para a carga Q1, está bem aqui, ó. Carga Q1 vai produzir no ponto O um campo E1 se afastando dela. Beleza. Agora vamos aqui para a carga Q2. Carga Q2 vai produzir no ponto O, tá? Um campo E2 que está se afastando da carga Q2. Carga Q3 vai produzir no campo O um campo aí para a esquerda, tá certo? Se afastando da carga Q3. Q4 da mesma forma, um campo E4 se afastando da carga Q4, um campo E5 se afastando da carga Q5 e um campo E6 se afastando da carga Q6. Professor, esses campos são todos iguais? Não. Por quê? Porque eles são produzidos por cargas fontes que possuem valores diferentes. Está aqui os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então quer dizer que o valor da carga fonte muda. Então o campo produzido vai mudar também. Embora as distâncias de cada carga fonte até o centro sejam as mesmas.
que é o lado aí do triângulo equilátero. E aí, como é que a gente faz isso? Vou pegar esse desenhozinho para cá, e cada setinha dessa, eu vou chamar o E1, eu vou chamar o vetor E1 de simplesmente E. O vetor E2, eu vou chamar de 2E. O vetor E3, eu vou chamar de 3E. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque as cargas, observe os valores. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que a carga 2, como o módulo dela é o dobro da primeira, ela vai produzir um campo. Ela vai produzir um campo 2 vezes maior. Por isso que eu chamei que a carga, que o campo E2 é 2 vezes E. O campo produzido pela carga 3 é 3 vezes maior do que o campo produzido pela carga 1. Ó. Então, 3 vezes maior. E assim vai. 4 vezes maior, 5 vezes maior. E o campo produzido pela Q6, que tem valor 6 vezes maior do que a primeira, vai ser 6E. Beleza? Coloquei todos os outros vetores em função do valor do campo elétrico produzido pela carga 1. Até aqui tranquilo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar cada vetor desse em sua respectiva direção. Por exemplo, ó, nessa direção eu tenho o vetor 4E e o vetor E na mesma direção. Tá vendo aí? Ó? Eu tenho o vetor 5E e o vetor 2E na mesma direção. Eu tenho o vetor 6E e 3E na mesma direção. Somando isso vai ficar o seguinte. 4E menos E vai dar 3E. 5E menos 2E vai dar 3E nessa direção. E 6E menos 3E vai dar o vetor 3E nesta direção. Certo, pessoal? Observe que como eu tenho triângulos equiláteros, cada ladinho desse aqui vai valer 60. Então aqui é 60, aqui também é 60. Então eu tenho um ângulo aí de 120 graus. Tá bom? Então agora, antes eu tinha 6 vetores para somar, agora eu já simplifiquei, agora eu só tenho 3. Tá? E eu vou usar uma propriedadezinha de soma de vetores para mostrar o que acontece quando eu estou somando dois vetores, que entre eles eu tenho um ângulo de 120 graus. Então eu vou usar essa propriedade aqui. Ó. Sempre que eu tiver dois vetores, eu estou somando esses dois aqui, ó, 3E com esse aqui. Vou deixar para somar esse aqui depois, tá bom? Então vamos lá. 3E com 3E, sendo que o ângulo é 120 graus. 120 graus. E aí como é que faz? Pessoal, sempre que você estiver somando dois vetores, que o ângulo entre eles for 120 graus, tá certo? O resultante, o vetor resultante, ele vai estar aqui, ó, na bissetriz e ele vai valer o próprio vetor. 3E. Tá certo? O valor que tiver aqui, você vai repetir e vai colocar o vetor resultante bem na bissetriz. Tá certo? Quer dizer que se eu estiver somando duas forças, F e F, o ângulo entre elas é 120 graus, o valor da resultante é quanto? É F. É o mesmo valor. Beleza. Então quer dizer que eu estou somando 3E, tá? Com esse vetor aqui, ó. 3E. Na mesma direção e no mesmo sentido. Quer dizer que esses dois vetores aqui vão resultar em um outro vetor igual a esse. Vai ficar 3E mais 3E, que dá igual a 6E. Beleza? Então eu tenho um vetor que é 6 vezes E. Tá certo? E aí, como é que a gente calcula a intensidade desse vetor? A gente não fez conta nenhuma até agora. Então a gente calcula o valor do vetor E e depois multiplica por 6. Lembra que o vetor E ele é produzido pela carga Q1, que vale quanto? 1 microcoulomb. Tá certo? Que vale aí 1 microcoulomb. Vamos lá. Então, observe aí que ele deu o lado, né, ó, do triângulo, né, de cada hexágono, de cada triângulo equilátero, que é 30 centímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros. Então, eu tenho aqui a constante, o valor da carga Q1, que é 1 microcoulomb, tá aqui. Eu já transformei essa distância aqui para metro, que é 0,3, e aí é só fazer essa continha. Tá bom? 9 vezes 10 a terceira.
Lembrando que 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1, está todo mundo ao quadrado. Todo mundo que está dentro do parênteses é ao quadrado. Cancela aqui 9 com 9. Potência no denominador sobe com o sinal trocado. Vou obter como vetor resultante aí, tá? Né? O meu vetor é, né? O resultante ainda não. O meu vetor é 10 elevado a 5. E aí eu faço o que agora? Só multiplico por 6, né? Que o meu vetor resultante deu 6E. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb.